sou a Beth, eu criei o método Excelera já há alguns aninhos e tô fazendo esse vídeo hoje para te contar um pouquinho do que é esse método e como é que ele pode ajudar você a se tornar uma pessoa mais eficiente no tratamento de dados, ok? Bom, o método Excelera é um método único que eu desenvolvi nos últimos anos e através dele eu ajudo pessoas, mas também empresas, a transformar os seus dados em resultados, ok? A base que eu utilizo hoje, o que eu utilizo mais vezes é o Excel, que é o meu arroz com feijão. Mas é um método para dados. Você pode aplicar esse método onde você quiser. Eu já fiz planilhas também no Google Sheets, enfim, é super flexível, ok? Porque o objetivo aqui não é bem você dominar o Excel, mas é você, até porque o que se precisa de Excel para aplicar o método é muito pouco, tá? São só fórmulas básicas. A ideia aqui é passar um raciocínio, né? Uma estrutura de trabalho. Como ser crítico ao analisar os meus dados, não é? E ser objetivo, pragmático, ok? E agora você está perguntando, ok? Quem é essa pessoa? Quem é a Beth? Por que eu devo confiar nela para me ajudar nesse processo? Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formada em Ciências Atuariais e dentro da área atuarial, apesar de você, se bobear, você não conhece, mas a área atuarial trabalha sempre com muitos dados, ok? Dados estatísticos e às vezes dados financeiros, ok? E eu já trabalho com base de dados há mais de 10 anos. Na minha experiência, eu já trabalhei com base de dados financeiros, base de dados estatísticos, enfim, para todos os gostos. E numa das minhas experiências, para você ter uma noção, foi numa consultoria e nessa consultoria a gente tinha que fazer um estudo estatístico para os nossos clientes. E esse estudo estatístico era extremamente manual, era arcaico, era perigoso. Perigoso porque às vezes saíam com muitos erros, ok? E esse processo levava em torno de 2 semanas pra gente fazer para um cliente. Então imagina, mais de 300 clientes, vai vendo até onde se chega, não é? E depois, eu tive a oportunidade, na época que o trabalho acalmou, a oportunidade de otimizar esse processo e conseguimos criar uma planilha única que desse para todos os nossos clientes. E mais do que isso, para além de ser uma planilha única que desse para todos os nossos clientes, ela já estava automatizada a nível de criar validadores para ver se os resultados estavam consistentes ou não. Resumindo, o processo de 2 semanas, que gerava um resultado, às vezes, com erros, ok? Ou pelo menos com mais erros do que o novo, se transformou num processo que já rodava em 2, 3 dias, tá? E se você escalar isso para os 300 clientes, foi um ganho de tempo, não é? E de qualidade muito grande. Depois dessa experiência, eu pensei, ok, por que não fazer isso com outras situações, não é? E foi aí que eu comecei a prestar serviços para outras empresas, para automatizar os seus processos. Empresas, às vezes, de marketing, empresas de containers, enfim, empresas de diversos tipos. E fui vendo que não diferia muito a estrutura, entendeu? Para se fazer o resultado acontecer, tá? E foi aí que eu construí essa estrutura. E nessa estrutura, eu agora montei um passo a passo e quero partilhar isso com as pessoas, não é? Eu levei 10 anos montando isso, por que não partilhar agora com pessoas que estão sofrendo como eu sofria lá atrás, não é? Então, foi aí que surgiu o método Excelera. Repara, o método Excelera foi surgindo aos anos, não é? Aos anos atrás começou, ainda está se construindo e acho que vai sempre evoluindo cada vez mais, não é? Mas o que eu queria partilhar com você é a estrutura em si, tá bom? Eu vou partilhar uma coisa muito, muito, muito básica, mas só para você ter uma noção do que é o tal método, tá bom? Antes de eu já partilhar a minha tela aqui, eu queria só trazer um ponto para você refletir. Todas as empresas têm diversos sistemas, não é? Então, repara, tem sistema de vendas, não é? Onde você vê quanto que vendeu, quanto que não vendeu, o perfil dos clientes, não é? Quem é que compra, quem é que não compra, se é mais homem, se é mais mulher. Você consegue, repara, você tem dados para tudo, né? Seja o fluxo de caixa, onde estamos gastando mais, onde estamos gastando menos, como é que podemos reduzir os nossos gastos ou aumentar os nossos investimentos, enfim. Todas as empresas têm diversos sistemas para analisar diversas coisas. Agora, uma coisa em comum que esses sistemas têm é que eles conseguem gerar uma base de dados, ok?
E se ele gera uma base de dados, essa base de dados você pode puxar no TXT, no Excel, em qualquer formato. Você consegue levar para o Excel, ou para o seu Google Sheets, ou para o seu Python, ou para o seu R, para onde você quiser, ok? E você ali cria um passo a passo, uma estrutura de trabalho, ok? Que te gera resultados, tá? E esses resultados vão ajudar na tomada de decisão, né? E repara, quanto mais você domina dados, mais você tem opinião para dar sobre as decisões dentro de uma empresa. E hoje, os funcionários que são valorizados no mercado são aqueles que têm algo para dizer, não é? Tem algo para construir. Então, o que eu quero ajudar aqui você é que você não gaste tanto tempo nos dados, mas que você gaste tempo, melhor, invista o seu tempo no construindo ideias para a sua empresa, ok? Então, vou parar de falar e vamos agora pro método Accelera. Bom, já tenho aqui para vocês então o método Accelera, que eu represento aqui através de uma flor, ok? Onde a gente tem a base da flor, não é? Que é o vasinho aqui, que são as fórmulas básicas, foi o que eu falei anteriormente. Você não precisa dominar as fórmulas do Excel, você não precisa ser aquela pessoa que sabe VBA, você não precisa de macro nenhuma para fazer isso, ok? Pelo contrário, eu não gosto de usar macros, eu até sei fazer, mas não gosto. Acho que não é muito intuitivo, ainda mais quando você trabalha com outras pessoas, não é? Mas isso é um outro ponto, não é? Que podemos falar num outro vídeo. Fórmulas básicas, ok? Dentro das fórmulas básicas, isso vai se desmembrar, começando aqui, né, de baixo para cima. Se eu sei as minhas fórmulas básicas, eu já tenho insumo suficiente para tratar bem os meus dados, ok? E depois de tratar os meus dados, eu tenho aqui a consolidação dos meus resultados, tá? Aí você vai perguntar, Beth, mas e os atalhos e a padronização? O atalho e a padronização ajudam na eficiência, ok? Do processo. Não é uma coisa, não é um must have, mas, cara, quanto mais você tiver os seus atalhos desenvolvidos, quanto mais você tiver desenvolvido a sua padronização, e o que eu chamo de padronização? Defina cores e utilize essas cores a seu favor. Repare, não é para usar um arco-íris, ok? Mas eu costumo usar 3 cores na minha planilha. E essas cores vão me dizer o que são os dados originais, ou seja, o dado bruto sem ser alterado. O que vai ser o meu dado manipulado, que é aquele dado que eu já fiz algum ajuste para poder ter a informação que eu preciso. E de repente os resultados, tá entendendo? Separar algumas cores que só de bater o olho você já sabe o que aquilo quer te dizer. Isso te ajuda muito no seu dia a dia, entendeu? Então a padronização acelera o seu trabalho, assim como os atalhos, não é? Eu e mouse não nos entendemos nada. Com os atalhos do Excel, eu faço as coisas muito mais rápido, ok? Então, se eu trato bem os meus dados, depois eu vou consolidar os meus resultados, ou seja, eu vou fazer um gráficozinho, ou vou fazer um quadrinho que depois eu vou colar no PowerPoint para apresentar para alguém, não é? Já é aquela coisa que é a papinha já feita, né? Digamos que aqui no início do tratamento de dados você tem uma maçã inteira, ok? Uma maçã com um carocinho, tá inteirinha a maçã. E aqui você começa a descascar a maçã, a repartir a maçã, não é? E a consolidação de resultados. A maçã já tá virando o quê? Uma papinha que é só a pessoa que vai olhar, só vai concluir aquilo que você montou durante todo o seu processo, ok? A flor do Excel representa aqui a eficiência, o resultado final, todo mundo feliz, não é? Com resultados ali consolidados em pouco tempo e de maneira assertiva. Agora, o que sustenta o método Accelera? O que sustenta a flor? É o caule, não é? E o que temos dentro do caule? Nós temos aqui a estrutura Accelera. Repara você aí que eu ainda não entrei. Repara você que eu não entrei ainda em detalhes de Excel. Eu estou falando de estrutura de trabalho, ok? Isso você pode aplicar em qualquer processo de análise de dados, ok? Então, o que é a minha estrutura do Excel, do Accelera? Então, o que diz a estrutura Accelera, tá? De baixo para cima, não é? Que é o sentido do caule, não é? Então, primeiro você tem que definir o seu problema. E as pessoas acham que isso o que você está dizendo é meio básico. É básico, mas eu vou falar para você que a maior parte das pessoas que vem tirar dúvida comigo de Excel não é Excel. Eu começo a perguntar e a pessoa não sabe por que ela está fazendo aquilo. Entendeu? Então, repara, é importante você entender por que você está fazendo aquilo, qual é o seu objetivo, qual é o objetivo do seu trabalho. E eu também vou falar por experiência que nem sempre os nossos chefes são claros quando eles nos passam o trabalho. Faz isso daí, mas eles não explicam o porquê. E eu te digo, se você não entendeu, cara, pergunta pro seu chefe de novo.
invista tempo nessa primeira fase para definir o problema, ok? Porque se você não definir bem o seu problema, você vai começar a gastar energia, vai dissipar energia para todos os lados, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não vai chegar a uma conclusão razoável, ok? E o seu trabalho pode sair até meio tosco, não é? Para não falar que você vai gastar, você vai ficar cansado durante esse processo. Então, de maneira a poupar energia, invista a sua energia inicial no problema e cria mesmo uma estrutura. Pega uma folha de papel e desenha a estrutura. Eu tenho que ter esse problema. Imagina que você tem uma base de dados das vendas dos seus clientes, ok? Todos os clientes que compraram. Você quer saber qual é o perfil de compradores mais assíduos, né? Quem compra mais os seus produtos, pronto. O que você precisa fazer? Quando você for trabalhar os seus dados, é importante você saber o que é relevante, né? Se você quer saber o perfil, se bobear, é importante você saber o quê? A data de nascimento deles, para calcular uma idade, não é? É bom saber o sexo, é bom ver quais produtos que estão comprando mais ou estão comprando menos, ou de repente quem gasta mais, quem gasta menos. Quem sabe por que não pessoas que compraram mais de uma vez? Tá vendo? Eu não tô falando de Excel, eu tô falando mesmo de estruturar o seu problema e pensar quais perguntas você tem que fazer para os seus dados para que você tenha as respostas certas para ter o trabalho concluído, ou seja, o problema resolvido, ok? Então, para além de trabalhar os dados, documentar a sua análise. O que é documentar a análise? Os dados nunca vêm limpinhos. Os dados sempre vêm com algum problema. A sua base pode vir alguém com uma data de nascimento inválida. A sua base pode vir com pessoas sem sexo. A sua base pode vir com valores inválidos. Ou então pessoas que compraram, mas que no final a compra tá zero. Enfim, pode ser várias coisas. E às vezes a pessoa entende isso quando olha os dados, mas não escreve. Escrever mesmo. Cria uma folhinha no teu Excel, notas, e escreve lá tudo que você foi descobrindo. Porque depois você vai esquecer. Eu, pelo menos, tenho a memória de peixe dourado. Eu não lembro das coisas. Então, eu já tenho ali a notinha e eu leio e já me refresca a memória, não é? E repara, às vezes você faz o trabalho e tem que concluir em 2 dias. Às vezes você fez um trabalho e anos depois você tem que revisitá-lo. Você nem sempre vai lembrar tudo que você viu naquela base de dados. Então, para evitar a fadiga, não é? Faz aquela folhinha de notas, conta a historinha bonitinha dos teus dados, entendeu? Que vai ser bom pra você e vai ser bom pra qualquer um que precise continuar o seu trabalho, tá? Depois, o resultado final, não é? É consolidar os resultados. Ok, se eu tenho que ver quantas pessoas, como é que é o perfil dos meus compradores, né? Se bobear, um gráfico aqui, quantos homens, quantas mulheres, ou de repente um gráfico por produto. E quando digo gráfico, às vezes tabelas. De repente a tabela mostrando quanto de dinheiro que entrou por produto. Enfim, você aqui vai já criar os resultados finais, não é? Os quadros que você vai apresentar, quadros e gráficos que vão sustentar a conclusão do seu trabalho, tá? Mas essa não é a última etapa, amigo. A última etapa é criar validadores, tá? Por que criar validadores? Que dos seus dados originais até a conclusão dos seus resultados, você manipulou muita coisa. Você usou fórmula, você juntou ali, separou lá, não é? E é importante depois você validar se os resultados que estão consolidados aqui fazem sentido com seus dados, não é? Por exemplo, se eu estou botando aqui um total de vendas por mês, ou então por produto, não vale a pena ver se o total desse quadro aqui bate com o total da minha base, não é? É só para você não apresentar números discrepantes que depois a credibilidade do seu trabalho vai pro ralo, não é? Então, esses validadores aqui é para garantir a qualidade do teu trabalho, ok? É uma maneira diferente de você fazer o mesmo para ver se está dando o mesmo resultado. A gente chama aí de self-check, ok? Bom, essa estrutura é que sustenta todo o método, ok? E sem querer me alongar muito mais, entrando aqui nas fórmulas básicas, nós temos aqui 6 famílias de fórmulas básicas, ok? Eu não vou entrar aqui no tipo de cada uma, vamos depois, mais à frente, entrar nesses detalhes. E nós temos aqui a nossa amiguinha, que é a minhoca F4, que o F4 é a função que fixa linhas e colunas no Excel. Ninguém dá valor para ela, mas se você souber dominar, se você souber manipular bem, desculpa, o seu F4, você consegue criar planilhas automatizadas de maneira com fórmulas muito mais simples, muito mais intuitivas, ok? Bom, então foi isso. Espero que tenham gostado. Se você acha que o método Excelera pode te ajudar de alguma maneira, deixa aqui um comentário, ok? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e subscrever o nosso canal. Até porque daqui pra frente vamos colocar aqui muitas fórmulas, principalmente se você quiser aí desenvolver o seu Excel, seu Google Sheets, por aí fora, tá bom? É isso, obrigada e até a próxima!